Vamos ler do verso 9 até o 12, João 9, do verso 8 ao 12. Então os vizinhos e os que antes o conheciam de vista como mendigo perguntavam: não é este o que ficava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. O homem dizia: sou eu. Então lhe perguntaram: como foram abertos os seus olhos? Ele respondeu: o homem chamado Jesus fez lama, passou nos seus olhos e disse: vá ao tanque de Siloé e lave-se. Então fui, lavei-me e estou vendo. Eles perguntaram: onde está ele? Respondeu: não sei. Até aqui. Senhor, mais uma vez nós agradecemos pela palavra do Senhor. Nós precisamos que o Senhor cure a nossa cegueira espiritual, meu Deus, para entendermos a Tua palavra. Abençoe-nos, ó Deus, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, o que nós vemos aqui nessa passagem, você sabe, a gente está dando continuidade a esse evento da cura do cego. O capítulo 9 inteiro ele trata desse assunto. Vimos nos domingos passados como que Jesus operou esse milagre, e depois o texto, a partir do versículo 13 em diante, nós veremos as consequências daquilo que Jesus Cristo fez. Teve uma consequência e de novo está lá batendo boca, lá as principais lideranças, e principalmente se opondo a Jesus. Mas o evento da cura em si, ela se dá aqui, e esses versos finais aqui, mais uma vez, a gente olha e pode, poxa, parece que até nem precisava de ter todos esses detalhes. Veja as narrativas das curas nos outros 3 evangelhos, muitas delas são muito resumidas. Jesus curou e pronto, Jesus curou 2 cegos, Jesus curou um paralítico, não entra muito em detalhes. Mas você percebe que João, ele parece que fala um pouco mais, ou escreve um pouco mais, né? Como eu disse na semana passada, nenhuma palavra está aqui simplesmente para encher linguiça. E a gente pensa, né? Poxa, o que Deus está querendo dizer para nós ao relatar, ao inspirar João a colocar essas palavras aqui? A gente vai perceber, meus irmãos, que nunca antes na história do povo, na história da humanidade até aquele momento, um cego de nascença tinha recobrado a visão. Mesmo hoje, com o avanço da medicina, não tem condições de fazer isso não. Eu vi alguma coisa nos jornais de um aparelho que conseguiram implantar no cérebro de um homem e assim, ele conseguiu ver algum tipo de sombra, alguma coisa muito, pela imagem que eles reproduziram, que o que o homem estava vendo, era assim, aquele vulto no nevoeiro, era o máximo que eles tinham conseguido. Mas ainda que a medicina avance e consiga fazer tal feito, o organismo humano, ele não consegue se autorregenerar. Isso não acontece. É necessário, então, uma força superior, exterior e superior, para que a visão, então, seja refeita. Mas, vamos voltar aqui, até hoje, nem a medicina conseguiu fazer com que um cego de nascença pudesse recobrar perfeitamente a visão. Por ocasião desta cura aqui, meus irmãos, Jesus já tinha realizado centenas de milagres conforme a gente vai ler. Eu vou até citar o texto aqui de Mateus 15, de 30 a 31, vai resumir muito bem, mas Jesus já havia curado muitas pessoas. A gente tem, se não me engano, o relato de pelo menos 4 cegos sendo curados. Num primeiro momento ele cura 2, num outro momento ele cura um outro, e agora em João ele está curando um 4º cego. Esses são os que são relatados. Mas de acordo com esse texto aqui de Mateus 15, 30 a 31, diz assim: então
multidões dirigiram-se a ele, levando consigo mancos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes, e os colocaram aos pés de Jesus. E ele os curou. O povo ficou atônito, viu os mudos falando, os aleijados curados, os mancos andando e os cegos enxergando, e louvaram ao Deus de Israel. Veja, Jesus já havia realizado muitos milagres, e aqui ele está realizando mais um, e me parece, e ao que tudo indica, um dos últimos, porque Jesus, depois desse momento aqui, na cronologia, ele está ali no mês de outubro, anterior, mais ou menos no mês de outubro, né, anterior à morte dele, que se daria no ano seguinte, diríamos aí há uns 6 meses, mais ou menos, antes da sua morte. Então, ele já havia curado muitas e muitas outras pessoas antes. E a gente vai perceber aqui que ainda assim tinha gente que nunca tinha ouvido falar de Jesus. Como isso? O texto, meus irmãos, aqui fala para nós, o texto ele é muito claro, né? Não há muito o que a gente destrinchar desse texto aqui, mas só para a gente perceber o que está acontecendo, aquele homem foi curado, Jesus Cristo faz o lodo, o barro ali com a saliva, passa no olho dele e fala, vai lavar no tanque de Siloé. O tanque de Siloé, enfim, ficava a alguma distância de onde Jesus havia operado, então, passado o lodo no olho dele. Ele vai até lá, a gente imagina aqui a caminhada, né? Um cego, ele não sai correndo a 100 km por hora, ele é devagar, chega lá, ele se lava e é curado. E nesse tempo, Jesus já tinha ido para outro lugar. E ele faz o quê? Ele, evidente, o que parece, ele corre lá para sua casa, para os seus, por isso que tanto os seus parentes e os vizinhos ali estão dialogando com ele aqui agora. Poxa, mas não é aquele cara, alguém viu ele passar na rua, ele está enxergando, não é ele, alguém que se parece com ele, não é ele sim, quer dizer, acabou dando esse burburinho entre eles, e alguém vai lá e pergunta, ele fala, não, sou eu mesmo, né? Como é que isso aconteceu? Olha, foi assim que aconteceu, e tudo bem. E aí, por último, eles perguntam, né? E cadê esse Jesus? Ele falou, não sei. Veja que, ao que tudo indica, ele não conhecia Jesus, ele não tinha ouvido falar de Jesus, e até agora ele não tinha se dado ao ponto ou à importância de procurar aquele que tinha realizado aquele milagre. Ele estava tão entusiasmado com o fato dele ter voltado a enxergar, estava muito mais feliz com isso, estava dando muito mais importância ao que tinha acontecido com ele, do que quem tinha feito o que tinha feito com ele. Pois bem, o que isso então fala para nós? Primeiro, meus irmãos, os milagres por si só, eles não produzem novo nascimento. Nem mesmo o relato, né, que a gente vê aqui, o cego deste relato que nasceu de novo, imediatamente após a cura. O que dá a entender para nós é que esse novo nascimento não aconteceu imediatamente após a cura, ou seja, a cura que ele recebeu não produziu nele o novo nascimento. A gente vai ver mais para frente, eu não vou falar hoje isso, mas mais para frente, ao que tudo indica, ele de fato recebe a Cristo como o Senhor da sua vida, mas me parece que depois de ter acontecido esse momento aqui do milagre na vida dele. Jesus, como nós já lemos aqui em Mateus, ele já havia realizado centenas, quem sabe milhares de milagres. João lá no final até vai escrever, o João termina o seu livro dessa forma. Se tivessem sido relatados tudo o que ele fez, nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. João usa de um exagero, mas esse exagero para relatar que não seria engano nosso dizer aqui que Jesus realizou talvez milhares de curas importantes, como essas de curar cegos, de curar aleijados, né? De dar de novo a fala a mudos,
e assim por diante. Agora, quando a gente diz que os milagres, eles por si só, não produzem pessoas nascidas de novo, eu não sei se você já teve a experiência de ouvir alguém ou de ter visto, mas eu mesmo já ouvi falar de muitas pessoas curadas de doenças graves que procuraram a igreja para receber orações, e aí nesse momento muitas vezes eles vão a qualquer tipo de igreja, e uma vez recebida a cura, eles nunca mais sequer assistem um culto de novo. Muitos voltam para suas vidas de vícios de antes. Milagres por si só não produzem novo nascimento. E a prova disso é que nós vemos hoje, nos dias de hoje, muitos desses ministérios de cura e libertação, templos lotados, nós assistimos pela televisão, né, aquelas multidões, e muita gente relatando alguns milagres assim, às vezes impressionantes, e que me deixa muitas vezes até um tanto quanto confuso, é que mesmo em outros lugares há relatos de curas assim. Eu tenho na minha mente muito viva ainda uma série de reportagens que foi passado no canal da Bandeirantes, Jornal da Bandeirantes. Foi uma semana de programas, de reportagens, uma série que eles fizeram de reportagens falando sobre milagres. Eu acho que até o nome da série era O Poder da Fé, se eu não estou enganado é isso. E essa reportagem entrevistou pessoas que receberam curas e, digamos assim, até então, comprovadamente foi milagre mesmo que aconteceu, só que na igreja evangélica, na igreja católica, na Umbanda, num outro lugar, não sei aonde, dá um pouco de nó na cabeça da gente, porque, olha, quando a coisa é feita com seriedade, a gente percebe, puxa, aquele pessoa não está mentindo. Há pouco tempo atrás aí foi canonizado um santo brasileiro na Igreja Católica e foi relatado o milagre. Né? Aliás, eu não sei se você já sabe, já ouviu, a expressão advogado do diabo, ela vem dessa atitude da igreja, que é o seguinte: quando eles pedem para canonizar uma pessoa, para que a Igreja Católica, para que finalmente o Papa declare que a pessoa foi alçada à posição de santo, e aí podendo ser venerada, e aí recebe o nome de santo fulano, santo cicrano, santa beltrana, enfim, eles precisam comprovar 2 milagres extraordinários, pelo menos 2. Um só não serve, tem que ser 2. E a comunidade interessada, que aquela pessoa que fazia parte da comunidade, que morreu e que eles acham que ela é santa, ela pede e apresenta as provas. E aí é designado um padre, né, um clérigo qualquer da Igreja Católica, para poder fazer, às vezes, assim, aí é onde nasce a expressão advogado do diabo, que é tentar desqualificar aquelas provas. Né? Não, isso foi fraude, não foi bem assim, não é desse jeito. Para quê? Para ver se, de repente, aquele milagre que a comunidade está apresentando for, de fato, uma fraude, a igreja não vai cair no engodo, né? A Igreja Católica não vai cair no engodo. Então, existe um padre para isso. E, nesse caso, houve há pouco tempo atrás um desses, e aí, olha, a pessoa que diz que recebeu a cura, o médico atestou, não foi. Isso dá um nó na cabeça da gente. Mas o que isso prova para nós? Ora, muitas dessas pessoas e muitos desses milagres, eles não produziram novo nascimento. Nem mesmo os milagres que Jesus Cristo realizou produziu novo nascimento em muitas daquelas pessoas que receberam o milagre dele. E isso continua acontecendo até hoje. Por isso, meus irmãos, é que aqui, pelo menos aqui, nós não damos essa ênfase na questão dos milagres.
Nós oramos pelos milagres, nós oramos pelas curas. É lógico, nenhum de nós aqui quer ver que alguém morra de alguma coisa, claro que não. Nós oramos por isso. E dizemos até a vida do pastor Sócrates, por ser o secretário executivo da Convenção Batista Brasileira, é alguém que é mais ou menos conhecido em todas as igrejas batistas do Brasil inteiro, né? E pedidos de oração, né? Foi espalhado no Brasil inteiro. Nós estamos agora há pouco, acabamos de orar aqui, pela Ana Camélia, né? Mas as igrejas batistas lá da Bahia, da Bahia, eu não sei porque acho que ela é lá do Nordeste, né? Mas lá de Minas, do Rio Grande do Sul, do Amapá, do Acre, elas não estão orando, elas nem sabem da existência da Ana, né? Mas o pastor Sócrates, sim, né? E Deus curou, Deus não permitiu que ele falecesse, e ele teve mal mesmo. Ele ficou na UTI entubado por muitos dias. Deus o livrou. E aí, evidentemente, que todas as igrejas estão sabendo disso. Então, nós oramos por milagre, nós cremos em milagres, nós clamamos a Deus por milagres, mas nós não fazemos do milagre em si a nossa razão de ser igreja, como é o que acontece com muitos outros. E aqui eu não estou fazendo nenhum juízo sobre a atitude deles. Eu não estou aqui julgando se está certo, se está errado, se é bom, se é mal. Não estou fazendo esse julgamento. O que eu estou dizendo é que as Escrituras dizem para nós que o milagre, ele por si só, não produz novo nascimento. Ora, basta a gente olhar, né, aquela peregrinação do povo de Israel 40 anos no deserto. Era milagre atrás de milagre. E cada vez que eles tinham um milagre, eles queriam um outro maior, porque aquele outro já não servia mais. A gente quer voltar para o Egito. Mas e a carne? A gente não quer carne mais, agora a gente quer pudim. Vamos voltar para o Egito, porque no Egito tinha pudim. Você veja, então não adiantava. O ser humano, ele é, digamos assim, insaciável, né? Segundo lugar, meus irmãos, o que nós percebemos desse texto é que Jesus Cristo não busca popularidade. Ao contrário de muitos, e aí eu vou falar aqui de pastores, mas é claro que isso se aplica a qualquer irmão de qualquer igreja, por mais simples que seja a igreja, muitas vezes tem alguém querendo a popularidade no meio da igreja. Jesus Cristo, então, ao contrário de muitos, na verdade, ele não queria reconhecimento, ele não queria popularidade, ele não queria fama, não queria dinheiro, que é o que a gente vê hoje por aí. As pessoas querem isso. Eu estou chamando essa atitude de síndrome do joinha, né? Já falei aqui outro. Eu aqui também não quero fazer nenhum julgamento. Há muitos hoje a moda é youtuber, né? Há muitos youtubers cristãos, tem canais assim excelentes, mesmo. Eu aprendo muito com esses irmãos, né? Mas a gente sempre vê lá, dá aqui um joinha, ativa o sininho, dá um curtir, né? E não sei o que e tal, sempre aquele negócio ali, porque olha, não sei, talvez alguém esteja fazendo disso o seu ganha-pão, né? E é lícito isso, não é errado esse negócio, não. Mas muitos estão fazendo o que estão fazendo para a oportunidade de ser popular, né? Aí é que está o problema. Jesus Cristo não fazia o que fazia porque estava procurando popularidade. O que Jesus Cristo fazia porque ele, de fato, ama o pecador, ele veio para morrer por nós. Jesus Cristo deu-nos o exemplo de que não queria popularidade. Por isso, muitas vezes, ele dizia para as pessoas, olha, não fique espalhando por aí. Jesus Cristo, muitas vezes, fazia o contrário dos joinha, né? Ele falava, não ativa a joinha, não clica aí no sininho, não faz isso, não. Ele não estava atrás dessa popularidade, era o contrário. Jesus nunca buscou fama, dinheiro, poder, reconhecimento. O que Jesus Cristo queria fazer é fazer a vontade de Deus.
até porque ele não procurava, né, essa fama, essa popularidade, porque ele nunca chamou ninguém para ser popular. Ele chamou as pessoas para tomarem igualmente a cruz que cada um deveria receber e ir após ele. É interessante que o chamado de Jesus, eu falo muitas vezes, e às vezes a gente solta uma expressão, né? E é claro, é lógico que ela tem o seu contexto e ela precisa ser interpretada. E às vezes eu estou pregando num outro momento e o contexto muitas das vezes fica meio subjetivo, mas quando a gente diz, olha, Jesus nunca chamou ninguém para o bem bom, né? Jesus Cristo chamou as pessoas para, nesse sentido, o sofrimento mesmo, né? Segui-lo, ir contra o mundo, ir contra os prazeres desse mundo. É esse tipo de chamamento que Jesus Cristo faz para todo crente. Então, o crente que vai atrás do Evangelho, ou a pessoa que vai atrás do Evangelho, cuja o único objetivo é se livrar dos sofrimentos, ela não vai conseguir. Evidentemente que os sofrimentos serão diferentes, mas todos nós sofremos algum tipo de perseguição, algum tipo de dificuldade. O que a pessoa que está apenas em busca da felicidade, só e somente só, não sabe, é que o crente, ele recebe um poder de Deus para superar as dificuldades, a ponto de falar como os apóstolos, né? Eles, quando voltaram da sua primeira empreitada evangelística, eles voltaram alegres. Puxa, glória a Deus, a gente foi perseguido, bateram com a porta na nossa cara, glória a Deus. É uma coisa insana, mas é isso que o crente verdadeiro experimenta, no sentido de se alegrar, se regozijar por causa desses sofrimentos, porque o conforto é tão maior, mas é tão maior, que ele é como se ele transformasse a dor numa alegria. Uma experiência que talvez só as mulheres vão poder sentir na sua totalidade, as que fazem parto natural, porque as que fazem de outra forma não sentem dor nenhuma. Mas a Bíblia fala justamente sobre isso, né? Que a mulher, quando está para dar à luz, né, ela sente as dores, mas a alegria depois de ter um filho é como se não tivesse uma picadinha de formiga, assim, não foi nada, né? Então as mulheres saberão dizer muito melhor para nós isso. Isso é o que o sofrimento de Jesus traz, mas o fato é, ele não prometeu vida boa, no sentido mundano falando. Jesus é o enviado de Deus para curar a cegueira espiritual do mundo. E aqui eu quero fazer uma alegoria. A gente sabe, né, ainda mais os pregadores, seguidores aí dos puritanos, que nem eu, né, sabe que pregação é expositiva. Não é não, pastor Sóstenes? Esse negócio de alegoria, isso aí é lá com aquela outra turma de lá. Mas olha, depois que eu aprendi com alguns chamados dos pais da igreja, a questão da alegoria, né? Quando ela é colocada dentro dos limites da própria Escritura, ela é muito útil para ensinar para a gente algumas coisas, né? A gente vê aqui que, né, o cego passou a enxergar e discernir tudo, né? Ou seja, o cara não enxergava nada e a partir de um momento ele passou a enxergar, então ele discernia tudo. Mas como que ele poderia discernir todas as coisas se ele nunca tinha visto antes? Ele era cego de nascença. Alguém que ficou cego depois de uma determinada idade, isso aqui é uma cadeira. Eu lembro quando eu enxergava, isso aqui é uma cadeira, isso aqui é um celular. Mas aquele que nunca enxergou, ele não sabe se celular é esse troço aqui, naquele primeiro momento. E a gente percebe que esse camarada, ele estava nessa situação. Meus irmãos, nós sem Cristo, nós estamos totalmente cegos para as coisas de Deus. A gente não consegue perceber o pecado. Você já me ouviu dizer aqui muitas vezes, antes eu era cego, agora eu vejo.
principalmente em termos tão calorosos na política, e depois que eu fui fazer a filosofia, a gente acaba estudando a filosofia política, e aí tem que até dar aulas a respeito disso. Hoje, eu não sei, eu peço perdão a Deus, Senhor, eu não quero cometer nenhuma blasfêmia, né? Mas, em certo sentido, eu acho que eu queria continuar cego para muita coisa que eu estou vendo hoje, porque eu vejo muita coisa errada e eu não consigo, eu não tenho poder para consertá-las, né? E eu ainda não consegui aprender a conviver bem com elas. Essa é uma das razões porque eu estou já, né, contando os dias. Você vê aquele negócio de empresa, né? Estamos há 200 dias sem acidente no trabalho. Estamos há 201 dias sem acidente no trabalho. E algumas empresas ainda usam, é obrigatório por lei, essas estatísticas aí, essas coisas. Eu estou aí há 4 semanas sem assistir telejornal. Nenhum, nada de nada, porque eu não aguento mais de tanta irritação. Está me fazendo muito mal esse negócio, né? Mas antes eu não enxergava essas coisas. Hoje eu enxergo o erro, né, o pecado, a hipocrisia, a distorção, as falcatruas. Eu passava batido com essas coisas. E olha que não tem muito tempo, não, né? Mas hoje, isso funciona muitas vezes na nossa vida, porque eu já disse aqui o testemunho da minha mãe, né, quando eu preguei assim claramente o evangelho para ela pela primeira vez. Ela falou: que pecado que eu tenho? Eu nunca matei, eu nunca roubei, nunca fiz mal para ninguém, que pecado que eu tenho? Ela estava cega, assim como todos nós, né? Eu imaginava: que pecado que eu tenho? Eu sou uma pessoa extremamente maravilhosa, né? Mas quando Jesus nos cura dessa cegueira espiritual, a gente começa a enxergar os nossos pecados. A gente começa a ver, e cada vez a gente vai vendo mais e mais as nossas próprias incapacitações. A gente sabe, meus irmãos, que um cego, e aqui é onde a gente faz aqui uma alegoria, né? Os cegos, fisicamente cegos, eles desenvolvem a habilidade do tato, né? Toda vez que eu chego no elevador, eu fico passando o dedinho. Quando eu estou sozinho no elevador, que não tem ninguém, só a câmera me olhando, eu passo o dedo ali naqueles números ali que está em braille, agora é obrigatório. Então, eu fico com nó na cabeça. Como é que nem eu enxergando e com o dedo eu não consigo identificar a diferença das bolinhas? Eu passo, para mim é tudo a mesma coisa. Mas o cego consegue saber. Eu vi uma menina cega lendo assim um livro, ela numa velocidade de leitura que eu acho que nem eu lendo com os olhos eu adquiria o texto escrito, né? Eu lia com tanta ligeireza quanto aquela menina estava lendo com o dedo o mesmo livro. Um cego sabe a diferença. Se ele palpar isso aqui, ele vai saber que isso é uma cadeira e que isso aqui é um celular. Da mesma forma, muitas pessoas, elas têm um certo discernimento, uma certa visão das coisas. Por isso tem muita gente que frequenta a igreja. Tem muita gente que liderança em igreja, realiza o trabalho, seja missionário, seja ação social, seja o trabalho da igreja, mas no fundo, ela continua ainda espiritualmente cega. E por espiritualmente cega, eu estou querendo dizer, não nasceu de novo ainda. Precisa ser espiritualmente liberta. Quando Jesus cura a nossa cegueira, aí sim, de fato, a gente consegue enxergar a nossa incapacidade de autossalvação. Um cego não consegue curar ele mesmo. O organismo humano não consegue se autorregenerar. Mas quando Deus intervém, aí sim Deus pode dar a visão. Uma vez enxergando nossa capacidade, aí sim a gente consegue clamar a Deus e exercer o arrependimento, exercer a fé, e aí sermos nascidos de novo, para então nos tornarmos filhos de Deus. A gente vai ver mais para frente, né, quando o cego, ele num primeiro momento, ele é curado fisicamente. E num segundo momento, ele é curado espiritualmente. Tanto que lá na frente ele vai dizer para Jesus, ele vai adorar Jesus. Como eu disse, se não a primeira, uma das primeiras pessoas
a adorar Jesus como a prestar adoração mesmo a Jesus. Reconhecer que Jesus era o Messias, Pedro já tinha feito isso, Tiago, muitos já tinham feito isso. Mas adorar Jesus, prestar um culto a Jesus, é dito desse cego aqui, porque nesse segundo momento é que ele tem essa cura espiritual. Meus irmãos, Jesus enviou aquele homem para se lavar lá no tanque. Nós estávamos igualmente cegos, espiritualmente cegos. E nós também temos que ir a um tanque nos lavar. Porque se você não faz isso, você não vai experimentar a cura. Aquele homem só foi curado depois que obedeceu a Jesus e foi até o tanque de Siloé, lavou o rosto, e quando ele tirou a lama do rosto, aí ele pode até ter dito, né? Quem sabe ele pode ter dito, antes eu era cego, agora eu vejo. Efésios capítulo 5, 25, a parte B até o 27, diz assim: Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água, não da água do tanque de Siloé, mas da água pela palavra de Deus, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. É a palavra de Deus que vai curar a nossa cegueira espiritual. É a palavra de Deus que vai nos mostrar a cada dia, nos fazer enxergar a cada dia onde estão os nossos defeitos e o que a gente precisa consertar. Precisamos nos lavar ou nos deixar ser lavados diariamente pela palavra de Deus. Por isso a importância da leitura da Bíblia, o estudo das Escrituras, a devocional das Escrituras. Hoje é molezinha. Você está aí no seu celular, na sua mão, deu 5 minutos lá no trabalho, você abre lá uma Bíblia e pode fazer a sua leitura, a sua meditação. Não tem desculpa nenhuma para não meditarmos na palavra de Deus, para não sermos lavados pela palavra de Deus. Se obedecemos o que Jesus ensina, como aquele mendigo, teremos a nossa visão espiritual restaurada. Jesus nos manda até esse tanque. Na verdade, ele não manda a gente ir até o tanque, ele já deu o tanque para nós, está aqui na nossa mão. E aí, como diz Romanos, a palavra está perto de ti. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e que possamos ser verdadeiramente curados da nossa cegueira espiritual. Que o Senhor Jesus nos lave, nos regenere, nos cure para a glória e honra e louvor dele próprio. Oremos.